Salve, irmão, com a gloriosa e santa graça, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu venho aqui trazer para que vocês entendam uma coisa. Quando nós falamos de trindade, certo? Essa palavra não está na Bíblia, mas é uma palavra criada pelos teólogos para definir, né, que é a trino-uno, né? Porque a trindade ela está relacionada a Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E as pessoas tentam explicar usando formas materiais o que é espiritual. O que a gente tem que entender é que quando a gente usa algo material para explicar o que é espiritual, a gente comete um erro grave. A gente rebaixa Deus, ainda que seja boa a nossa intenção, porque ela é. De uma forma, o ser humano sempre tenta explicar Deus. Quem pode explicar Deus? A gente conhece Deus, conhecer Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Agora, explicar Deus, irmão, acho que realmente não tem não. Tem até uma música aí, Ninguém Explica Deus, né? Que tá bem ouvido aí, mas realmente ninguém consegue explicar Deus. Explicar, irmão, se uma pessoa me conhecer, pode saber como é que eu sou. Agora, conseguir me explicar uma pessoa, explicar ela totalmente, irmão. Dizer, ele é assim, assim, assado, faz assim, gosta assim, não sei o que. Não tem quem saiba de tudo de uma pessoa, ainda mais de Deus. Então, essa pessoa, ele tentou usar, as pessoas tentam usar triângulo, mas quando você usa um triângulo, o que é que acontece? Deus, Jesus, Espírito Santo. Se você separar uma perninha do triângulo, é só um risco, já não é um triângulo completo. Porque Deus é 100% Deus, Deus Pai é 100% Deus, Jesus é 100% Deus e o Espírito Santo é 100% Deus. E os três são um único Deus, mas três pessoas distintas. Você que tem que entender que são três pessoas. Não tem negócio de primeiro, segundo, terceiro. Primeiro Deus, segundo Jesus, depois o Espírito Santo. Então a gente está dizendo que Deus é maior que Jesus é maior que o Espírito Santo. E aí não pode. Por quê? Porque os três são 100% Deus em todos os seus atributos. Então eles são iguais em todos os seus atributos. Agora são três pessoas, porque aqui tem três, mas não tem esse negócio primeiro, segundo, terceiro. São três pessoas distintas, cada um com a sua ação. Quem morreu na cruz por nós? Deus. Por que Deus? Porque Jesus é Deus. Quem habita em nós nesse momento? Deus. Por que Deus? Porque o Espírito Santo é Deus. E se o Espírito Santo está aqui em mim, automaticamente eu sei que Jesus e Deus Pai está no céu. Mas ao mesmo tempo eles estão em mim. Pelo Espírito Santo eles habitam em mim. Se Deus estiver no Japão, Jesus na Inglaterra e o Espírito Santo na América do Sul, na África, qualquer nenhum continente, nos três continentes, cada um no seu, eles vão estar automaticamente, porque eles é um pensamento, as ações. Agora nós vemos algumas ações diferentes. Jesus diz que o dia da vinda dele não pertence a ele, não sabe, quem sabe é Deus, né? Nós temos dois intercessores diante de Deus. Jesus intercede por nós, diante do Pai, sentado no trono da sua glória, e o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, em nós, por nós, diante de Deus. Certo? Você pode blasfemar contra Deus, contra Jesus, se arrepender, ele perdoa. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, já era. Então há uma ação de cada um, né? Um pouco diferente, mas está no conjunto deles. Não é uma ação particular. Está no contexto ali, está tudo conforme a vontade de quem? De Deus. A vontade dos três é a mesma. Não tem vontade diferente. Então, as pessoas também usam trevo. O trevo ele tem três folhas, mas é um único pé. Agora, se eu separar uma folha, aquela folha é um trevo completo? Não. Então não tem como explicar a Trindade. Não tem como explicar a Trindade una. Porque Jesus, Deus e o Espírito Santo, ainda que não estejam ligados, eles são completos. Então, ainda que botando um aqui, o outro aqui,
eles são completos. Ainda que um esteja no continente africano, outro no europeu e no outro sul-americano, eles são 100% Deus. Mas eu pego um trevo de 3 folhas, quando eu tiro uma folha, aquele trevo que está aqui já não é mais um trevo de 3 folhas, e aquela folha também não é um trevo. Então não tem. Aí um rapaz usou dizendo que a água é, pelos teólogos, ele dizendo, é a única coisa que consegue explicar a Trindade. E eu questionei, né? Eu disse que não, porque essa linha tá errada, essa linha de pensamento tá errada, porque ela leva a gente até uma certa heresia, sabe? E a gente acaba até rebaixando Deus, mesmo que sem querer. A gente entende que a vontade é de dar uma explicação para alguém. Me explica aí a Trindade, quem não tem conhecimento. As pessoas têm que ter o conhecimento somente esse. Olha, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus, não são 3 deuses. É um só Deus. Trino uno. É trino uno. Mas ainda que Jesus esteja aqui, Deus aqui, o Espírito Santo aqui, ou em qualquer lugar, eles são 100% Deus. Quando Jesus estava na terra, em forma de homem, quem estava aqui também era Deus. O Espírito Santo também estava. Porque os 3 são um só. Mas Deus Pai estava no céu, sim. E Jesus também estava no céu, sim. Porque ele diz, né, em João, no capítulo 16, ou é no 3, se eu não me engano, ele diz para Nicodemos: ninguém subiu aos céus, a não ser o Filho do Homem. Ele diz que ele subiu aos céus, ele está na forma de subiu, mas ele está nos céus conversando com Deus e com Nicodemos ao mesmo tempo, porque ele é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é imutável. E aí ele dizendo que a água nos seus 3 estados, a água no estado sólido, líquido e gasoso, realmente ela nos 3 estados, ela mantém a sua composição H2O, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, mas só que ela muda na fórmula de onde está as moléculas. As moléculas mudam a sua posição. Então, se ela muda a posição, apesar que ela é água no estado sólido, e ela é água no líquido, e ela é água no gasoso, mas ela há mudança. Então, se há mudança, eu quero dizer que Jesus é diferente de Deus, o Espírito Santo é diferente de Deus. Automaticamente eu acabo dizendo isso. E ele disse: não, eu não uso a ciência. Ora, a Bíblia é ciência pura. E Deus criou o mundo e fez as estrelas. Deus fala já que ele fez isso, fez aquilo, que ele criou, fez firmamento, essas coisas. A Bíblia é ciência pura também. A gente deve olhar, a Bíblia é português. A gente deve usar assim a ciência para entender algumas coisas. E eu tenho uma foto aqui, uma imagem, para trazer uma explicação melhor. Espero que dê para entender. O que é que se vê? Veja aqui, ó, estado sólido, o líquido e o gasoso. Veja que no estado sólido, o gelo, eles estão totalmente unidos, interligados. Quer dizer, o gelo é algo duro. Se eu quebrar esse gelo, eu quebro essa química dele aqui. Ela é quebrada. Então, se ela é quebrada, ela já se desfaz. Se eu pegar a água, um copo d'água, e eu dar um gole, ele ainda vai continuar com a mesma fórmula, porque a água ela pode se separar, mas ela permanece no seu estado natural, ainda que você tire algo. Já no estado gasoso, as moléculas de H2O estão totalmente separadas, dispersas. Eu não tenho nem como separar mais e nem unir, porque elas estão totalmente separadas, elas não estão unidas. Se nesses 3 estados eles permanecesse assim, ou assim, nos 3 estados, então a água realmente explicaria a essência e o entendimento da Trindade, que seria a água nos seus 3 estados, sem perder a sua essência. Aqui a água perdeu a essência. Vejam que ela está em 3 essências diferentes totalmente. Então não tem como a água explicar a Trindade Santa, a Trino Uno, o ser divino de Deus, Deus Pai, Deus Filho. Se fosse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então isso está dizendo que um é diferente do outro. Eles não são, eles são 100% Deus nos seus atributos, nas suas ações, nos seus pensamentos. Então teria que ser tudo uma imagem só, nos 3 estados, líquido, sólido e gasoso.
Vocês estão entendendo? Se não entender, irmão, veja aí, mas dá para entender. Ok, irmãos? Estado sólido, elas são totalmente unidas. No estado líquido, elas estão ao mesmo tempo ligadas, mas se eu tirar alguma coisa aqui, não vai desfazer. Não vai desfazer, porque numa gota de água há milhões e milhões de células. E no estado gasoso, elas estão totalmente separadas, dispersas uma da outra. Então, explicando isso aqui, querendo explicar a trindade, não dá. Porque se no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso fosse igual ao sólido, os três estados, as moléculas estivessem da mesma forma, aí eu dizia, perfeito, perfeito, está perfeito. Mas nesse sentido aqui, não. Então, qualquer fórmula que nós usamos para explicar, qualquer fórmula material para explicar o espiritual, a gente erra, irmão. A gente faz um gafe, a gente usa uma linha perigosa, né, de tentar explicar o espiritual. Olha, irmão, não tem como explicar o material com o espiritual. Não tem, irmãos. Não tem. Então, se você tem alguma dúvida, escreva aí. Se você não tem, agradeço. Espero ter trazido para você alguma compreensão, né? Tá vendo? Todos três é água, certo? Tem H2O, mas só que o estado das moléculas muda na sua composição, na mudança de estado da água. Então, não tem como explicar. Porque ainda que Jesus esteja em Marte, Deus em Vênus e o Espírito Santo aqui na Terra, eles são 100% Deus. Eles seriam assim, ó. Nos três lugares eles seriam a mesma fórmula. Eles teriam separados, mas na mesma forma, um único Deus. Então não existe nada aqui na Terra material que possa explicar o espiritual. Então a gente entra numa linha perigosa, numa linha até de uma heresia, porque está tentando, e isso já foi quebrado. Toda a linha que a gente usa, como eu estou dizendo, não dá. Para você tentar explicar alguma coisa, procure ver direitinho a fundo. Você sempre vai ver que não dá para explicar. Amém? Espero ter respondido. Fiquem na paz, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Amém?